Estamos aqui pelo Trabalho Notável na nossa live de atualização jurisprudencial, em que eu, que sou o professor Fabiano Coelho, entrego toda semana, junto com o professor Antônio Berto, meu irmão, parceiro e fundador do Trabalho Notável. Essa live vai ser um pouquinho diferente do habitual, né? A gente está cheio de novidades. Semana passada a gente comentou apenas a decisão do Supremo no tema 1118, e essa semana também, na live aqui, a gente vai fazer comentários alusivos à sessão histórica do Tribunal Superior do Trabalho na data de hoje, e a gente vai explicar por que essa sessão realmente é histórica e comentando alguns precedentes vindos dessa sessão de hoje. Está puxando o Antônio Berto aqui para a gente poder começar a nossa live. Vamos ver se deu certo. O Instagram tem dia que está meio atrapalhado. Parece que não entrou. Deixa eu tentar novamente. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa live a gente faz todas as semanas comentando itens da jurisprudência trabalhista. Boa noite, mano. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os amigos. Hoje um dia muito especial, né, Fabiano? Exatamente, um dia realmente histórico, né, podemos dizer o mínimo, né, porque o Tribunal Superior do Trabalho realmente deixa o discurso, né, a pretensão, e a partir de hoje toma um caminho, me parece, definitivo para se transformar numa corte de precedentes, né, e não apenas uma corte de julgamento de casos concretos, por mais que tenha filtros recursais. A sensação realmente é essa. Exatamente. E aí é preciso, talvez, né, Fabiano, a gente fazer uma contextualização Sim. rápida do porquê que nós estamos falando disso, dessa importância, né? Que desde a emenda 45 e com mais força ainda a partir do CPC novo, né, nós claramente tivemos uma transformação quanto ao papel a ser exercido pelos tribunais, né? Que basicamente os tribunais superiores, embora a gente sempre dissesse que tinha uma função uniformizadora, mas eles sempre foram tribunais de varejo, né, Fabiano? Tribunais que Isso. estou falando sobretudo dos superiores. O Supremo é um pouco diferente, porque já havia lá os julgamentos, né, com controle abstrato, em que você julgava em tese, de qualquer sorte. E aí o que acontecia é que você vivia enxugando gelo, né? Porque como as súmulas eram meramente impeditivas de recursos, elas acarretavam uma avalanche de agravos de instrumento, mas os recursos continuavam chegando, ou como recurso de revista, ou como agravo de instrumento, né? E o que o CPC tramou, né, para procurar viabilizar a própria funcionalidade e dinâmica dos tribunais superiores e permitir que eles tenham mais tempo para se dedicar com mais cuidado, com mais reflexão sobre os temas a eles submetidos, foi de estabelecer os chamados precedentes, né, os precedentes de observância obrigatória. Há uma ligeira, você já falou sobre isso, né, Fabiana, em alguns momentos, há uma ligeira diferença entre efeito vinculante. Às vezes a gente até fala, acho que até o ministro Aloysio, lá pelas tantas da sessão, ele chegou a falar, usar essa expressão. Mas tecnicamente, nós não falamos em efeito vinculante, né, para essas decisões. Mas elas têm uma grande importância, um grande impacto, em especial se nós lembrarmos que o caminho foi pavimentado a partir também, né, Fabiano, da alteração da Instrução Normativa número 40, Isso. que é uma fusão de soluções no sentido de procurar que todos aqueles casos que já contem com um pronunciamento do TST de observância obrigatória no âmbito de toda a Justiça do Trabalho, que aqueles casos não possam mais subir, né? Eles não possam mais subir. Tanto que agora, nessas situações,
o recurso cabível não será mais o agravo de instrumento, como tradicionalmente sempre foi, mas o agravo interno, que é, na verdade, uma oportunidade que a parte terá para procurar mostrar que ao seu caso não se pode aplicar, né? Basicamente, né, Fabiano, eu imagino que seja esse o esforço do advogado em procurar rever ou reformar a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que tenha trancado. E qual é a metodologia que o TST claramente está adotando aqui? Ele está atacando em duas frentes. Naquelas frentes em que o assunto é polêmico ainda na própria corte, procurando rastrear os casos que tenham um volume maior de processos e promover o quanto antes a afetação de um ou dois ou vários casos ao regime, né, geralmente de RRR, né, Fabiano? O IAC é mais Isso. rápido, para que se extraia dali, primeiro, uma uniformização na jurisprudência dos próprios ministros, né, do próprio TST, e a partir daí isso irradiar uma orientação para toda a Justiça do Trabalho. E, de outro lado, existe já, seja dentro ou fora de súmulas que o TST tenha, muitas matérias que já têm uma solução pacificada no âmbito das 8 turmas, SDI e tudo mais, e que continuam chegando ao TST exatamente porque não existe um elemento de filtragem. E aí o que o TST está utilizando, e hoje isso foi objeto, né, de utilização, foi estabelecer a instauração de incidentes a partir do próprio presidente, né, do tribunal, para reafirmação da jurisprudência. Alguém pode falar, mas para que eu preciso de reafirmar uma jurisprudência? É. Exatamente para transformar aquilo que é uma jurisprudência pacífica em algo mais, uma jurisprudência pacífica que passa a ter de ser observada por todos. Porque é evidente que uma jurisprudência pacífica ela goza de uma autoridade especial, não é, Fabiano? Uhum. Mas do ponto de vista processual, ela não evita a teimosia, não evita que as pessoas continuem recorrendo e procurando, né, pelo em ovo para ver se consegue achar um jeito de furar esse bloqueio formado por uma jurisprudência já pacificada. Então, é a partir desses dois caminhos que o TST encontrou para procurar aumentar, então, essa filtragem dentro dos regionais para que chegue ao Tribunal Superior do Trabalho realmente casos novos, né, controvérsias novas ou controvérsias antigas com argumentos novos, né, um distinguish, um overruling que possa levar a corte a estabelecer um novo posicionamento. Isso, inclusive, foi objeto. Eu, como você, também fiquei ligado na sessão de hoje, desde manhã. À tarde, eu tive que assisti-la, só assisti um pedacinho, mas depois pude ver a reprise, porque eu estava em audiência, não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu achei muito interessante e sensível a ressalva que o ministro Aloysio fez, né, depois de enaltecer esse esforço, mas dizendo que isso não significava um engessamento da jurisprudência, ou seja, a corte continua propensa, disposta e livre, né, para receber não só novas discussões, mas para rediscutir questões já resolvidas, desde que, é claro, haja uma situação ou de uma circunstância fática não imaginada naquela ocasião, né, quando se fixou o precedente, ou pela existência de alguma novidade do ponto de vista, sobretudo normativo, que possa acarretar uma mudança pontual ou radical de posicionamento. Exatamente, Antônio Berto. E nessa introdução seria importante destacar aqui, você bem lembrou da mudança da Instrução Normativa 40, e semana passada eu conversei sobre a instrução, as mudanças que estão valendo a partir de hoje, né, com destaque para os advogados, valendo a partir de hoje. Na verdade, as novas regras se aplicam para decisões de admissibilidade de recurso de revista publicadas a partir de hoje. Né? Então, pode ter uma situação, né, no processo judicial eletrônico, o despacho denegatório do recurso de revista foi disponibilizado no Diário Eletrônico de sexta-feira. Então, pela lei do processo eletrônico, eu considero a publicação o primeiro dia útil imediato à disponibilização. Né? Então, aí já seria um despacho denegatório que valeria as novas regras. E eu comentava
né, com os colegas exatamente que as mudanças da IN 40 eram a ponta do iceberg, né, porque os colegas olhavam, ia lá naquela página de precedentes lá do Tribunal Superior do Trabalho, e, salvo engano, são 18 teses afirmadas pelo tribunal que estariam passíveis de aplicação da nova sistemática, né? Então seria realmente muito barulho para pouca coisa, né? Mas, na verdade, o ministro Aloysio, ele concebeu na gestão dele realmente um sistema bem sofisticado e que dá várias ferramentas para o tribunal acelerar a uniformização da jurisprudência, né? Até conversava na semana passada com o colega César Pricht, que está convocado, inclusive, na presidência do TST, né? Ele tem um baita livro sobre precedentes na área trabalhista, e fizeram uma conta interessante, Antônio Berto, que no ritmo que o TST andava, para emitir 100 teses gastaria uns 10 anos. Né? E essa é uma conta de padaria, mas verdadeira, né? Se a gente vê o histórico do tribunal. As questões que a gente comentou recentemente foram quase 2 anos para resolver lá os precedentes de direito intertemporal e da reforma trabalhista e da justiça gratuita. Então, para os colegas se inteirarem, né, o que foi feito? Quais são as diversas frentes? Continua valendo a situação ordinária, digamos assim, né, que é o rito a partir do Código de Processo Civil, o relator ou colegiado na turma ou na subseção, que seja de individual na SDC, ele pode, diante da relevância do tema, sugerir que aquele tema seja encaminhado ao pleno do tribunal, né? Então, isso porque se percebeu que, além da relevância, pode ter uma multiplicidade de recursos sobre aquele tema, aí seria o caso de recurso repetitivo, pode ter uma questão muito relevante, mas que não se verifica uma quantidade tão grande de casos, aí pode ser a hipótese de um IAC, né, um incidente de assunção de competência, e nas raras hipóteses de causas de competência originária do TST, caberia IRDR, né, incidente de resolução de demanda repetitiva. Os dois abertos, inclusive, são de questões de dissídio coletivo, né, que é uma marca característica da jurisdição originária do TST. Pois bem, além disso, o que foi criado, né? E a mudança do regimento foi feita agora no final de novembro, e por isso, como a gente teve muitos temas polêmicos, né, na reta final do ano, talvez isso tenha passado despercebido. Se deu um poder gigantesco ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque até então, como eu comentei com vocês agora, o encaminhamento de um tema para ser afetado no pleno do tribunal dependia de um órgão fracionário fazer o requerimento, fazer o encaminhamento da matéria para o pleno. Aí o pleno aprovava a afetação. Se afetasse, haveria a distribuição de um relator. Esse relator encaminharia ofício para os 24 regionais pedindo subsídios sobre aquela questão jurídica, encaminharia ofício para todos os demais gabinetes do TST, pedindo outros recursos e subsídios também sobre a matéria, admitiria a figura de amites curiam, né, vários interessados, ouviria a OAB, o Ministério Público, entidades sindicais, especialmente em audiências públicas, né, onde convocaria, inclusive, para professores, né, para academia também se pronunciar sobre aquele assunto. Então, um processo realmente muito complexo e demorado. Agora foi criado o sistema em que o presidente do tribunal, já que ele é responsável pela distribuição dos processos, ele está vendo o que está chegando no tribunal. Então, ele pode, diante da verificação de um processo ainda não distribuído, ele pode verificar que aquela matéria é relevante para ser afetada pelo tribunal, inclusive para fins de reafirmação de jurisprudência.
E aí nós vamos ter uma mudança significativa nesse, inclusive, reiteração de jurisprudência. Porque o que acontece? O presidente do TST, ele pode encaminhar temas polêmicos, né? Foram vários os assuntos encaminhados, né? A gente não teve acesso ainda propriamente a todas as decisões, né? Porque teve muita decisão que foi por planilha, né? De julgamento, então os ministros não debatem nada, mas tinha lá, por exemplo, uma sugestão de afetação pelo presidente do tribunal da questão da prescrição intercorrente, que a gente já comentou diversas vezes aqui, né, Antônio Berto? Se a prescrição intercorrente da reforma se aplica para os casos de sentenças transitadas em julgado antes de 11 de novembro de 2017. Então, são questões realmente muito relevantes, mas eu estou dando esse exemplo da prescrição intercorrente porque é uma questão em que a corte ainda está dividida. Mas aí a gente tem outros assuntos absolutamente pacificados e que se torna até irracional ver tribunais regionais julgando contra a jurisprudência já pacificada das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho e com o agravante que tem tribunal que tem, inclusive, súmula contra o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nesses casos, o presidente do TST, percebendo que há uma matéria já amplamente pacificada, ele já encaminha não só para afetação, mas uma afetação com reiteração de jurisprudência, né? Poderia até dar o exemplo aqui, que eu vi o processo, Antônio Berto, que a advogada responsável pelo recurso é até aluna nossa, a Patrícia Centeno, aqui de Goiânia, foi um dos temas julgados com reiteração de jurisprudência. O que era a questão? A aplicação da NR 24, que é aquela norma regulamentadora sobre condições de conforto no local de trabalho, em razão de trabalhadores externos cuja empresa não fornece as condições sanitárias e de alimentação adequadas, ou seja, a pessoa vai trabalhar na rua, não tem direito a uma instalação sanitária para ela poder usar, não tem um refeitório, um local adequado para a refeição, e esse trabalhador perde dano moral. Aí acontece de alguns regionais, como o meu TRT, o caso era oriundo aqui do TRT 18, o TRT diz que a NR 24 não se aplica para trabalhadores em atividade externa e por isso não cabe dano moral. Então, nesse caso, eu estou citando o que aconteceu de procedimento só para os colegas verem que realmente é uma coisa rápida. Esse recurso chegou no final do ano passado, no TST, o ministro Aloysio despachou no dia 30 de janeiro, sinalizando que aquele processo aparentemente se enquadraria nessa sistemática nova, encaminhou para uma secretaria de apoio que faz diversas conferências sobre o tema. Uma semana depois, já veio o despacho incluindo o processo na pauta de hoje, do dia 24. Né? Então, o processo que ficou aí, o processo não acaba, porque tem alguns temas com agravo de instrumento no recurso de revista, mas o processo foi usado por uma afetação relâmpago e resolveu um problema aí de milhares de processos que acabam chegando no Tribunal Superior do Trabalho porque um TRT é indisciplinado. E um outro procedimento que acho que é importante os colegas saberem, Antônio Berto, foi criado pela Instrução Normativa 41A. Essa instrução normativa ela se diz transitória, sem tempo certo, porque os ministros projetam que, com o passar do tempo, a gente não vai ter mais esse problema. Mas quando um TRT fixar uma tese vinculante no âmbito do regional, o primeiro recurso de revista que vier contra a tese do regional, quem estiver despachando, que é o presidente ou o vice judicial, deve sinalizar no despacho que é um recurso contra a tese vinculante interna do tribunal. Porque ao chegar na presidência da República, do TST, com essa marcação,
o presidente vai poder verificar. Falou, olha, isso aqui é um tema local, se for uma questão que tem muitos processos, pode afetar a matéria para o pleno para ratificar aquela tese regional. Mas quando for uma tese que tenha caráter nacional, né, como, por exemplo, o TRT 4, tem um entendimento interno lá que cabe férias e 13º proporcional em justa causa. É uma matéria que tem processo no Brasil inteiro. Aí, numa situação dessa, já encaminha para o pleno do TST para afetação, porque ali tem um material que interessa o país inteiro. Né? Então, são realmente novos instrumentos que são bastante impactantes, e prova disso é que hoje teve, eu estou vendo aqui, Tony Beto, eu até consegui a listinha aqui para a gente comentar de forma mais ampla alguns assuntos ao longo da live, mas são 21 teses ao todo firmadas hoje, fora os temas que foram afetados e que ainda vão ser discutidos no tribunal. Né? Então, independente do receio, eu vi aqui comentários, será que os TRTs vão aplicar? Eu acho que aí não é uma questão de opção, né, Antônio Berto? É uma questão de cultura e que agora eu acho que vem para valer. Exatamente. E houve uma pergunta também, Fabiano, quando você falava, Sim. se acabou o interesse ou a aplicação das OJs e súmulas. Não, Não. nós continuamos tendo. Lembremos, por exemplo, que no sumaríssimo a súmula é digamos parâmetro, assim, né? parâmetro, né, de recorribilidade. Sim. Então, as OJs e súmulas continuam valendo como súmulas impeditivas de recurso. E muitas delas não vão chegar a ser afetadas, né, Fabiano? Não vão ser objeto dessa afetação para transformá-las em algo mais, mais cogente, digamos assim. Né? Vai depender exatamente disso que você falou, do E maior ou curioso, né, menor. Antônio Berto? Eu até te faço uma provocação que você poderia explicar para os colegas por quê, né? Agora me veio aqui à mente, quase 5 anos, não mais 5 anos atrás, né? Quase 7 anos atrás, quando a gente escreveu o livro de reforma, qual foi o comentário que a gente fez sobre a regra de engessar o TST quanto às súmulas e orientações jurisprudenciais, né? Que foi um Deus nos acuda, mas hoje a gente tá vendo que o legislador não pensou direito. Não, com certeza, com certeza. Então, resumindo, as OJs e súmulas continuam relevantes, continuam valendo. Primeiro que é fonte subsidiária de direito do trabalho, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, e de processo também, né? Porque está lá no artigo 8º da CLT. E segundo, que ela continua sendo um parâmetro importante para inviabilização de tramitação de recursos, Sim. né? E em terceiro, isso que eu acabei de falar, a quantidade de súmulas e OJs que nós temos me leva a crer, Fabiano, que dificilmente todas elas algum dia serão transformadas em precedentes. Né? Vai depender exatamente do maior ou menor volume de recorribilidade em relação a isso, tá? Da maior ou menor insistência das pessoas em quererem mudar o posicionamento cristalizado no TST. Então, e eu falo com toda tranquilidade, e como eu tenho transitado no primeiro e no segundo grau nos últimos anos, quando eu li a lista, e eu estou na comissão de jurisprudência esse período agora, Legal. até março do ano que vem, uma das funções nossas é exatamente isso, verificar ondas de demandas e tal. E o TST foi em cima, assim, até aquilo que a gente podia falar que são coisas muito específicas, como da Caixa Sim. Econômica Federal, mas são matérias absolutamente recorrentes. Os advogados insistem, e por mais que o TST tenha os julgados dele, primeiro, os advogados insistem em teses que, né, vão contra, e muitas vezes, exatamente por serem meros, entre aspas, precedentes do TST, ainda que múltiplos e de muitas origens, o tribunal se vê à vontade para decidir de forma diferente. Sim. Agora, muda completamente a conversa e o tom da prosa quando essa orientação, que antes era uma orientação convergente no TST, se transforma numa orientação cristalizada em uma tese de um tema de RRR, de EAC e assim por diante. Porque aí é o que você falou, não cabe ao tribunal mais, claro, o relator, os desembargadores, o juiz de primeiro grau,
todo mundo tem toda a liberdade para defender o seu ponto de vista, ressalvar seu entendimento, mas não tem o direito de julgar em contrariedade, a não ser, é claro, que ele encontre uma daquelas duas situações, as situações de superação, que nesse caso vai ser complicado no primeiro momento você encontrar, né, porque os julgamentos serão muito recentes, ou de um overruling, né, da superveniência de alguma norma nova, ou uma decisão do Supremo, né, Fabiano, em Sim. sentido oposto. Por exemplo, vou pegar um exemplo que a gente está esperando, a solução, a questão da revista de pertences. Isso. Essa matéria chegou pouquíssimas vezes até hoje ao Supremo. Pode ser que, quem sabe, daqui a 2, 3, 4 anos, o Supremo resolva conhecer um recurso ordinário, reconhecer a repercussão geral e profira, como aconteceu no caso da estabilidade da gestante, né, uma decisão diametralmente oposta àquela compreensão do TST. Então, pode acontecer. Mas enquanto, como diz aí em Goiás, né, Fabiano, enquanto a gente não conversa com o governador, né, enquanto não acontece nada de novo, essas decisões terão de ser observadas. Claro, o advogado pode postular contra? Pode, mas ele sabe que vai achar uma resistência maior e que os únicos dois caminhos, se o caso dele se enquadra nas premissas fáticas do precedente, e aí me lembro de novo do colega César Priest, que você falou, ele insiste muito nisso, não é? Quem quer trabalhar com o sistema de precedentes não tem que sair da lógica escravizadora do enunciado seco da Sim. tese. Né? É preciso ir além. O enunciado é bom para você ter uma compreensão, mas é muito importante também conhecer o precedente para verificar quais foram as circunstâncias, né, que levaram àquela decisão, para saber se eu posso aplicar ou não aquele precedente ao caso concreto. É. E aí eu poderia até dar um exemplo aqui disso, Antônio Berti, e de fato a gente vai ter que olhar para além da tese, isso vai ser muito importante na sistemática dos trancamentos, né, Uhum. que invoquem o precedente, para que eu possa estabelecer o distingue, a superação, ou mesmo afirmar que não tem aderência temática. Né? Isso. Poderia dar um exemplo aqui que virou tese, uma questão que a gente já comentou em live aqui, eu acredito que mais de uma vez, né? Que o pedido de demissão da empregada gestante tem sua validade condicionada aos requisitos do artigo 500 da CLT. Ou Uhum. seja, tem que ter a homologação sindical ou de alguma das autoridades competentes previstas lá na CLT, no artigo 100. Aí a gente 500. vai ter... 500, 500. isso. Aí a gente vai ter aqueles detalhes, né, Antônio Berto? Sexta-feira mesmo tinha uma decisão de uma turma, que era um daqueles casos que nem a empresa, nem a gestante sabiam da gravidez no momento do pedido de demissão. Aí eu vou precisar investigar, porque pela jurisprudência atual do TST, essa questão é pacífica, que o desconhecimento, mesmo no pedido de demissão, é irrelevante para tornar Para valer a garantia. isso. Para que a garantia tenha validade, É. né? Ou aquela situação que a gestante chega na audiência e confessa que realmente pediu demissão sem nenhum vício de consentimento, mas a jurisprudência aponta que é uma hipótese objetiva, é uma condição para que o ato se torne Isso. juridicamente perfeito. Né? Então, essas nuances é que vão dar um pouquinho de trabalho no começo, e o advogado, claro, o advogado que viu o seu recurso restrito, ele vai tentar uma brecha de apontar que naquele caso julgado não se falou daquele aspecto específico, né? Então haveria aqui um elemento de distinção a desautorizar a aplicação automática da tese, mas os tribunais, né, vão ter que fazer uma construção a partir desses elementos. Inclusive, nesse caso específico, né, Fabiano? Evidentemente que o artigo 500 ele fala de estabilidade em geral. Então, Sim. embora a tese fale Boa. da gestante, evidentemente que muita gente vai poder pegar carona nessa tese agora firmada e procurá-la aplicar para o acidentado e outras categorias. E aí vem um problema. Como a tese ela é restritiva, é provável que um recurso desse JAES suba, o presidente do tribunal dê seguimento ao recurso pela Uhum. falta de aderência. Né? E até que o TST perceba, talvez,
a necessidade de revisão. E tire a restrição gestante e coloque simplesmente que todo trabalhador, né, detentor de garantia de emprego, terá a validade do seu pedido de demissão condicionada à homologação sindical, ministerial ou judicial, né, pelo juiz de paz lá, que são as figuras lá previstas. Né? Então é muito, muito interessante. E é o que nós falando. Nós estamos hoje, por isso que se falou de histórico na abertura da sessão e no final. Sim. Inclusive, uma coisa que eu não me lembro na história do TST, uma sessão judicial, porque não é uma sessão administrativa. É comum acontecer em sessão administrativa, mas em sessão judicial é a primeira vez que eu ouço um ministro puxar uma salva de palmas e aplaudir, e todos os ministros aplaudiram o ministro Aloysio, tanto pela iniciativa quanto pela destreza, né? Pela forma como ele conduziu. Porque, é claro, alguns colegas que você falou aí, por planilha. É óbvio que a formação dessa planilha foi negociada, foi conversada. Né? E os ministros não divergiram exatamente porque era uma reafirmação de jurisprudência. Né? Então, não faz sentido a pessoa abrir divergência numa situação em que há uma consolidação pacífica. Né? E a pessoa querer aproveitar essa oportunidade para rediscutir a matéria. É diferente, é claro, nesses casos com afetação, porque nos casos com afetação, não simplesmente para reafirmação, aí não, aí a discussão. Alguém perguntou aqui agora mesmo, inclusive, da pressão intercorrente, né? Se vai valer ou não vale. Não dá para apostar, Fabiano, né? Todas as fichas. Assim, a percepção que eu tenho é de que vai vingar a posição que parece ser a majoritária no TST. Mas essa história de majoritária, quando você vai para o pleno, às vezes essa maioria das turmas pode não se converter numa maioria de votos, porque às vezes eu tenho julgamentos em bloco, nas turmas minoritárias, e um julgamento polêmico, com votos vencidos, nas turmas que formam a maioria. Então, quando você junta tudo, aquele posicionamento que parecia ser majoritário pode se transformar em minoritário. Né? Então, essa é a mágica, né? A magia e a importância, é claro, do Tribunal Pleno, exatamente porque ele colhe a voz de todos aqueles que integram a Corte. Isso. Quero responder aqui meu amigo Ícaro Rossi, ele perguntou se a gente vai subir PDF da live de hoje. Vamos subir, só que não teve como entregar hoje, tá, Ícaro? Eu até tentei, né, Antônio Berto, mas o problema é que não teve disponibilização até 20 minutos atrás dos temas que foram julgados por planilha, né? E a gente, assim, né, Antônio Berto, uma coisa que a gente sempre prima, né, que enquanto não tem a informação oficial, a gente não faz post, não comenta em live, a não ser assim, né, o que eu assisti a sessão, o Antônio Berto assistiu a sessão, né, então aqueles temas que foram debatidos publicamente, a gente estava pronto aqui para comentar. Agora, os demais temas que foram divulgados só agora há pouco, né, precisaria de uma informação hiper mega privilegiada lá dentro do TST, que mesmo se a gente tivesse, acho que não é legal utilizar, né, não só pelo risco de cometer algum equívoco quanto à informação entregue, mas também porque não acho que existe aí até uma questão ética, né, que cada um tem o seu parâmetro, mas a gente não acha legal isso. Uhum. Eu queria, a gente podia dividir aqui 3 partes da live, comentar rapidamente o IAC que não foi julgado hoje, em seguida a gente falar alguma coisa de temas afetados e fechar comentando alguns temas reiterados. Acho que quase todos esses temas que foram reiterados a gente já trouxe em algum momento em lives nossas aqui, né, Antônio Berto? Exatamente. Agora, E tem mais um tema, viu, Fabiano, que depois que a live começou, eu me lembrei que faltou aqui, mas eu já anotei aqui para não deixar passar batido, que é um tema muito, muito, muito importante que a gente já conversou sobre ele aqui e que foi decidido numa arguição de inconstitucionalidade. Ah, sim, isso mesmo. Certo? Verdade. E essa nem está na notícia aqui Não, que mas eu ela vi agora. para o advogado trabalhista
ela é extremamente importante porque É. supera um ponto de interrogação enorme que foi objeto, inclusive, dos nossos estudos lá do nosso livro, e que, ao final, ao cabo e ao fim, a posição externada pelo TST coincide exatamente com aquela que nós defendemos logo que a reforma trabalhista entrou em vigor. Aliás, Você antes, né? podia até Quando a lei sapecar foi essa aí publicada. já, Antônio Berto, e a gente já vence Hã? esse assunto, que é muito Então, interessante. vamos lá. Você quer que eu já fale dela, né? Isso. Pois é. Então, o que aconteceu? Tinha um julgamento, Fabiano, na quinta turma, sobre a questão do artigo 11, parágrafo 3º da CLT, que é aquele dispositivo que diz que somente por ação trabalhista que envolva, né, o mesmo objeto e as mesmas partes é possível a interrupção da prescrição. Né? E aí a grande dúvida que a reforma deflagrou é se essa regra, primeiro, se ela seria inconstitucional. Isso. Segundo, se ela deveria ser interpretada na sua literalidade. Né? E na quinta turma, essa matéria foi objeto de debate e a turma entendeu de afetar ao pleno do TST por haver a compreensão que poderia uma interpretação conforme ser interpretada como uma declaração sutil ou indireta ou tácita de inconstitucionalidade para evitar maiores polêmicas, em especial considerando, né, Fabiano, a súmula vinculante 10 e o histórico recente de um grande número de decisões da Justiça do Trabalho que têm sido revertidas ou anuladas pelo Supremo sob esse fundamento, né, foi afetada ao pleno. E aí houve uma discussão enorme, muito interessante, uma questão técnica, se aquilo deveria ser julgado pelo pleno, em primeiro lugar, exatamente porque quando o órgão fracionário julga a lei constitucional, não há por que afetar pelo pleno. Aliás, se fosse assim, praticamente todos os julgamentos teriam que passar pelo pleno, né? Porque, bem ou mal, Uhum. você está sempre afirmando, de algum modo, a validade de normas perante a Constituição. E aí, por uma maioria não muito folgada, venceu a tese de que a turma entendeu de afetar exatamente porque havia a dúvida quanto à constitucionalidade e que não faria sentido o pleno virar as costas e não resolver. E no mérito o pleno do TST, por maioria, aí já uma maioria bem folgada, né? Foi. Foram 4 ou 5 votos vencidos só, decidiu, primeiro, que o artigo 11, parágrafo 3º, é compatível com a Constituição Federal, mas que ele deve ser interpretado em conformidade com a Constituição, em integração sistemática com a disposição do artigo 202 do Código Civil. Ou seja, a norma é válida, mas ela não bloqueia a possibilidade de uso daqueles outros mecanismos, à frente de todos, né, Fabiano? Sem dúvida nenhuma, o Uhum. protesto judicial, mas atrás dele também temos aquelas situações de reconhecimento. E um dos ministros, inclusive, colocou isso, né? Me parece de forma muito, muito oportuna, que se fosse considerar só a literalidade, nós poderíamos ter uma situação muito curiosa, em que o empregador confessasse uma dívida, dissesse que iria acertar isso daqui a algum tempo, exatamente contando com a passagem da prescrição, e quando fosse cobrado, lamento muito, as coisas mudaram aqui, e a pessoa ia bater as portas da justiça, a justiça ia dizer, não, você tem mais 2 anos, que você saiu de lá, você não pode. Né? Ou seja, aquelas situações de reconhecimento espontâneo, né, e extrajudicial que estão lá, que essas situações estão lá no Código Civil, também valem, e essa é uma decisão que me parece muito importante. Portanto, o protesto judicial agora pode ser utilizado com mais tranquilidade, eu diria, por todos os advogados trabalhistas, porque efetivamente a voz do pleno foi nesse sentido, e a partir de agora, então, todas as turmas terão de observar essa orientação, né, de admissibilidade de outros mecanismos além da própria reclamação trabalhista. Perfeito. Muito bom o quadro. E eu quero comentar aqui, agora que a gente está em 230 pessoas aqui ao vivo, agradecendo todos os amigos e amigas que mandaram aviãozinho, convidando os colegas para participarem da live, fazer uma saudação especial para alguns professores que eu vi aqui, a exemplo da professora Carol Maispina, lá do Rio Grande do Sul, e o colega Júlio Bahia, de Belo Horizonte. Então,
teve uma situação aqui que eu quero destacar, que é a questão da gestante no trabalho temporário. É o IAC número 2 do TST, em que o Pleno disse que a gestante não tem estabilidade. Isso é uma tese fixada há uns 3 anos atrás. O Supremo Tribunal Federal reformou algumas decisões do TST usando a tese fixada no tema 497, que é do desconhecimento do estado gravídico, né? Não impede a estabilidade, que a única exigência é a gravidez no curso do contrato de trabalho. E agora criou-se um problema, porque me pareceu até, né, Antônio Berta, aí não tem nem como fazer uma crítica, porque a gente sabe que é bem complicada a pauta, os compromissos de presidência, enfim. O ministro Aloysio sugeriu que a discussão era mais complexa, ia demorar mais tempo a sessão, e ele tinha um compromisso que impedia o prosseguimento da sessão, e por isso o processo de revisão do IAC2 foi adiado para a sessão do mês de março. Né? Então, com isso, a gente esperava, tão certo que o TST vá revisar a sua tese, que a quinta turma, agora na semana passada, publicou uma decisão furando o IAC, exatamente porque a turma teve a compreensão de que houve uma superação. Aí não vamos entrar no mérito, né, Antônio Berto, se um órgão fracionário pode declarar essa superação ou tem que esperar o órgão legítimo, né, de fixar o próprio precedente. Nós já tivemos aqui, Fabiano, no regional, várias vezes esse embate, sabe? Mas para mim a situação é muito clara. Se eu tenho. Vamos transportar isso aqui para cá, para a esfera regional. Se eu tenho um IUJ que resultou num verbete que parametriza, então, as decisões do tribunal em um determinado tema, e tem uma decisão do TST de caráter obrigatório, ou uma decisão do Supremo, não me parece haver qualquer dúvida sobre a quem eu devo seguir. E foi aquilo que foi feito. E é até engraçado, e achei legal você ter pego um precedente da quinta turma, porque se a memória não me trai, a quinta turma, juntamente com a quarta, eram duas turmas que estavam julgando, dando uma interpretação ao tema 497, a literalidade da tese, para tentar, para dizer que não havia a garantia de emprego com a extensão que o próprio TST vinha entendendo. Sim. Né? Porque realmente o Supremo não foi muito feliz na tese, no texto da tese, porque ele fala em dispensa sem justa causa. Ele só que o repetiu tema. o texto constitucional, né? Isso, só que o tema não era a modalidade de dispensa. O tema era, como você acabou de lembrar agora há pouco, a discussão quanto a ser necessário ou não o conhecimento do estado gravídico pelo empregador para que a mulher gestante tivesse direito à garantia de emprego. Né? Então, me parece aqui, talvez isso seja exatamente uma forma que a turma entendeu, né, de fazer o meia-culpa e no sentido de adequar algo, né, que é inevitável, ou seja, a conformação da jurisprudência do TST, ainda que de caráter obrigatório, ao que o Supremo vem dizendo. E a turma, me parece, foi extremamente leal, porque ela mencionou expressamente o IAC. Exato. E nesse caso, me parece que seria diferente, Fabiano, se houvesse uma rediscussão interna apenas, sem um fator externo e superior, que nesse caso a decisão do Supremo. Aí acho que seria um pouco complicado. Né? Mas para essa situação, me parece. Assusta um pouco, atormenta um pouco o sistema de precedentes, mas me parece também que, veja, eu acho que é um mal menor, porque a decisão do Supremo também precisa ser observada. Aliás, principalmente precisa ser observada, mais do que as decisões internas do TST, por maior que seja a sua importância e por maior que seja a sua obrigatoriedade de observância dentro da Justiça do Trabalho. Eu penso assim, para mim não teria sentido não furar a tese do TST e, com isso, furar a tese do Supremo, né? Pelo menos na compreensão do próprio Supremo. Né?
Mas esse adiamento, em tese, criou um problema, né? E aí a gente vai esperar que haja bom senso dos presidentes, dos vices regionais que despachem a admissibilidade do recurso de revista. Porque, vejam só, amigos e amigas, o que acontece a partir de hoje com a Instrução Normativa 40, tendo a plenitude das suas alterações. O colega fez um recurso de revista porque o TRT negou a estabilidade da gestante em contrato temporário e agora o colega faz um recurso de revista contra a tese que ainda está plena lá no IAC número 2, né? É o que está valendo. Então, nesses casos, a gente espera a prudência de que nos regionais não seja despachado esse tipo de recurso, né? Porque há uma sinalização de que a tese vai mudar, então o melhor mesmo seria segurar um pouco, né? Porque não tem. Agora, se o presidente trancar o recurso de revista invocando o IAC2, olha o problema, o advogado vai fazer o agravo interno, né? Se o julgamento for rápido, esse agravo interno vai ser desprovido, porque o trancamento está aderente à tese vinculante, obrigatória que seja, fixada no IAC2, num tema que o próprio Supremo está dizendo o contrário, né? Então, nesse caso, o advogado realmente vai quebrar a cabeça. Eu tenho sustentado que, como a instrução normativa nesse ponto fala que a decisão que nega provimento ao agravo interno é uma decisão irrecorrível, o advogado vai ter que interpretar. É irrecorrível, mas a questão constitucional é objeto de tema fixado em repercussão geral pelo Supremo, reclamação constitucional, então, porque ele já venceu todas as instâncias recursais da Justiça do Trabalho. Agora, o tema não tem tese fixada pelo Supremo, nem controle concentrado de constitucionalidade, nem repercussão geral. Aí eu não vejo outro caminho que não seja admitir recurso extraordinário, porque essa decisão ela é uma decisão de última instância e, a se entender de modo contrário, eu vou estar negando a própria vigência do texto constitucional que prevê o recurso extraordinário como um instrumento de defesa da própria Constituição. Né? Mas é um caso concreto que mostra, né, as vicissitudes que são provocadas por uma questão superada que não for resolvida rápido. Isso, mas aí, o Fabiano, ainda tem dois caminhos, né? Para quem ainda vai recorrer, ele não pode esquecer de cogitar do overruling, ou Sim. seja, da existência de um estado de superação admitido formalmente pelo próprio TST com base nos precedentes do Supremo. E aquele que já recorreu e vai a decisão sair agora e é trancado, ele tem ainda a saída, além do recurso extraordinário, que você falou muito bem, mas também da ação rescisória, porque nesse caso seria uma decisão claramente violadora da Constituição Federal. Aqui, inclusive, Fabiano, sobre esse tema do IAC2, eu já tive a oportunidade de puxar a divergência e a turma me acompanhar para a gente julgar em contrariedade ao decidido, exatamente por conta da jurisprudência do Supremo, que é bem firme nesse sentido. Eu até destaco o comentário do colega Júlio Bahia, e é o que a gente pensa também, que desde o recurso ordinário os advogados terão que trabalhar muito bem o distinguishing. Agora, se for um fato superveniente, como o Antônio Berto lembrou, e caberia também, né, Antônio Berto, pode peticionar no processo, mesmo com recurso de revista pendente de admissibilidade, né, peticionar chamando a atenção que houve a fixação de uma tese ou que aquela tese está em processo de revisão, né, até uma figura que os advogados não usam tanto, mas seria possível, que é despachar a própria admissibilidade do recurso de revista, né, de conversar com o presidente ou com o vice, de destacar esse ponto. Então, existem realmente caminhos para contornar esse tipo de problema. Exatamente. Agora, das teses que foram
afetadas, a gente ainda não tem uma informação oficial, mas tem temas realmente importantes, né? Que a gente já viu na sessão, por exemplo, uma coisa que eu conversava com o nosso colega Aderson, que está por aqui na live também, um grande abraço para o Aderson, a questão do fator divisor, o fator redutor na indenização acidentária paga em parcela única, né? Essa matéria foi afetada na forma ordinária de precedente, né? Então vai ter distribuição de relator, e aqui vai ter um debate muito complexo, muito ampliado, né, Antônio Berto, que não tem como discutir simplesmente que cabe o redutor sem discutir a questão da fórmula do valor presente, né, que é uma realidade, pelo menos duas ou três turmas do TST vem aplicando essa fórmula, que é uma fórmula inteligente, é um raciocínio jurídico razoável, mas que, em casos de indenizações com prazo maior, né, há uma redução drástica, né, muito maior do que os 20% ou 30% que tem sido fixado como parâmetro. Né, e assim eu acredito que vários outros temas de acidente do trabalho estarão presentes nas futuras sessões do plenário do TST, porque aqui a gente tem diversos temas já pacificados. Esse, por exemplo, a matéria foi afetada por quê? Porque tem regional que diz que não cabe redutor nenhum. Né? Então, a origem da afetação foi essa, mas a gente tem diversos temas acidentários que eu vejo que estão prontos já, inclusive, para reafirmação da jurisprudência. Sem dúvida. Sem dúvida, questão da prescrição, por exemplo, uma série de coisas. Né? Sim. E vamos, então, às teses fixadas. Né? Uma primeira diz respeito à rescisão indireta por atraso no recolhimento do FGTS. Né? Uma questão que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, Antônio? Sim, essa questão... Essa está para ser afetada, né, Fabiano? Pelo que eu... Não, ela foi... Ah, não, reafirmação, não é reafirmação. Não, essa é reafirmação, tá certo. Essa é uma matéria bem pacífica, né? São vários temas que se interligam, né, Fabiano? E a jurisprudência é toda tranquila e os advogados continuam insistindo. Então, rescisão indireta por inadimplemento de FGTS. Aí a pessoa aproveita o embalo, que é dano moral por falta desses recolhimentos. O TST também tem jurisprudência pacífica dizendo que não cabe. Né? E a questão é simples, né, Fabiano? O TST mudou muito a visão dele em relação à rescisão indireta nos últimos 20 anos, eu diria. Sim. Porque eu não me esqueço, quando eu cheguei à magistratura, a dívida de FGTS não era considerada uma irregularidade grave pela ideia de que era um salário, entre aspas, diferido, que a pessoa só ia receber, afora algumas situações excepcionais, ao final do contrato. Então, que atrasar não traria mais nenhum tipo de problema. Hoje é exatamente o contrário. Não só o inadimplemento do FGTS, mas o não pagamento de horas extras, o não pagamento de adicional de insalubridade, né? A ausência de registro na própria carteira de trabalho, quer dizer, uma série de circunstâncias, mas essa é uma das, talvez por ser a mais óbvia e a mais recorrente, foi objeto dessa reafirmação, né? Mas sem dúvida nenhuma Tinha, o 483, a linha D na veia, né? Lá da CLT. tinha até uma discussão lá, quando a gente entrou na magistratura, se um descumprimento de índole legal configuraria a violação de obrigação contratual. Sim, né? porque quando falei obrigação decorrente do contrato de trabalho, havia quem se apegasse à letra da lei, né, e dissesse, não, só aquilo que foi combinado além, né, no vácuo do que a lei prevê. Mas não, hoje é tranquilo, de que essa violação contratual é a violação de obrigação decorrente do contrato, decorrente da relação jurídica de Sim. emprego, e independentemente da origem do direito em si, se tem origem em regulamento empresarial, em norma coletiva, em norma legal, ou mesmo em cláusula contratual. Eu estou até com a tese aqui, que é sujeita ainda a ajuste de redação, mas diz o seguinte: a irregularidade no recolhimento dos depósitos de FGTS revela descumprimento de obrigação contratual, nos termos do artigo 483-D da CLT, de gravidade suficiente para configurar
a rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo desnecessária a imediatidade na reação do empregado ao descumprimento contratual. Então, esse finalzinho aqui foi o charme da tese, porque amplia, Mas né? foi muito bom você ter lido essa tese, Fabiano, para a gente ver como as coisas não se resolvem numa primeira hora. Sim. Porque a palavra quanto mais, ou habitual, ou coisa que o valha, não apareceu Não aí. apareceu. E até onde eu sei, de todos os precedentes que eu conheço do TST, a inadimplência isolada de 1 ou 2 meses, né, ao longo de um contrato de trabalho não configura. Né? Não configura essa violação. A violação tem que ser grave. Do mesmo jeito, se a pessoa fez horas extras durante um mês num contrato de 2 anos e as horas extras não foram pagas, isso não me parece, não enseja a rescisão direta. Do mesmo jeito que o atraso salarial, né, apenas a mora quanto mais, que vai caracterizar também, e não o atraso de 1 ou 2 dias uma vez, de forma isolada. Então, isso aí realmente, aí os colegas já começam a ter material, né, para eventuais distinguishing, né? Ele fala, não é bem o caso aqui. Tá? Outra tese que não estava naquela nossa listinha inicial, que a gente acompanhou pela sessão, Antônio Berti, e aqui uma tese que creio ser até surpreendente, porque havia realmente uma jurisprudência não tão clara, mas aquela questão de... não, verdade. Falta de anotação de carteira não gera dano moral. Nessa matéria, meu tribunal mesmo tem súmula. A ausência de anotação da carteira de trabalho do empregado não gera por si só dano moral em ré ipsa, de modo que necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Exatamente. Exemplo clássico, uma pessoa trabalha 3 anos sem carteira assinada, Sim. A empresa o despede e ele adoece em seguida e não consegue ter o antigo auxílio doença, né? Até eu acostumar a falar esse auxílio por incapacidade laboral temporária. Ele vai experimentar um prejuízo. Então, nesse caso, me parece que cabe tanto dano material, o pagamento da indenização do benefício que ele receberia se tivesse registrado, e o dano moral também, exatamente pela aflição, pela angústia causada pela falta de cobertura previdenciária decorrente do desleixo do empregador em manter o empregado com a sua situação formalizada. Perfeito. Outra tese simplesinha que a gente já comentou em live aqui. Comissões sobre vendas canceladas. Sim. A inadimplência ou cancelamento da compra pelo cliente não autoriza o empregador a estornar as comissões do empregado. Exatamente. Isso está na CLT, né, Fabiano? No artigo 466, né? A noção de... Como é que é? Ultimada transação, né? Isso, o trabalho do vendedor é fazer intermediação. Ele não tem que seguir o negócio até o final da história, até o último pagamento. A função, e aí cabe, é claro, cabe ao empresário, ao fixar a comissão, levar em consideração esses riscos, né, Fabiano? De fazer um dimensionamento do percentual de risco que ele vai ter ao fixar a comissão, né? Para que ele não tenha prejuízo, porque pode acontecer isso. Se ele for muito generoso e ele tiver um azar de uma onda de inadimplemento, né? Ele vai ficar com a dívida com o empregado e sem receber o valor do produto ou serviço do consumidor. Mas é algo bem pacificado, tanto pela lei, pelo artigo 1º lá da lei 2.757, né, se a memória não me trai, quanto pelo artigo 466 da CLT. Eu creio que vai ter muito assunto, viu, Antônio Berto? Pelo que eu estou vendo aqui, tinha questão até que não estava no radar inicial. Olha só, assunto que a gente já comentou aqui algumas vezes. Parte que não leva testemunhas à audiência. A tese provisória fixada é o seguinte: não configura cerceamento de defesa o indeferimento de adiamento da audiência una ou de instrução quando a parte intimada previamente para apresentar rol de testemunhas não faz o arrolamento nem leva as testemunhas espontaneamente à audiência. Aqui a gente vai ter distinguish de tudo quanto é tipo que se imagine possível, mas essa questão
estava consolidada, né? Que o rol de testemunhas não é uma regra do processo do trabalho, mas se for adotada e a parte não cumpriu o prazo de arrolamento, ela não pode depois reclamar pelo não comparecimento da sua Como testemunha. também pelo rito do artigo 455 do CPC, a intimação advocatícia, Tá? né? Que é a mesma, é dentro É, da mesma ideia. Desde que isso que fique aí expresso, evidentemente, ou na notificação, se for audiência una, ou na é, audiência inaugural, se for audiência fracionada. que aí acaba exigindo que a parte comprove o convite, mesmo se não for sumaríssimo, né? Se Mesmo foi se não fosse adotado sumaríssimo. o Exatamente. parâmetro do CPC, né? Isso faria Isso. toda a diferença. E o juiz do trabalho, com base no artigo 765 da CLT, não tem dúvida nenhuma que ele tem todo o poder para fazer isso. E eu sempre falo, Fabiano, para quem só olha o umbigo do seu caso, né? Para pensar, Uhum, cada vez que eu adio um processo, foi gente que ficou, que eu posterguei a solução dela. Quer dizer, aquele processo poderia, aquela vaga na pauta sim, poderia ser ocupada por um outro processo, né? Que poderia estar sendo resolvido naquela ocasião, às vezes até por um acordo. Né? Então, você tem aí um percentual significativo, e por isso me parece que está na mão do juiz do trabalho, quando ele percebe, principalmente se na sua localidade ou na sua unidade há uma recorrência disso, tomar sim, providências preventivas para que isso não ocorra. E aí caberá ao advogado ler, né, Fabiano, a ata de audiência ou a notificação para verificar o que está sendo exato, fixado, exatamente para que ele possa atender e não ter dor de cabeça. exatamente. Outra questão aqui que a gente comentou também em live nossa, e está aqui. Aí alguns vão dizer que o pessoal assistiu nossas lives para saber Mas não é, isso quanta só prova, né, pretensão, né? Fabiano? Só Hã? prova que, se são temas que a gente mais de uma vez falou, é que Sim, há uma teimosia recursal, exato, que exatamente. inspira, né, a necessidade de fixação do precedente. Essa questão aqui é interessante, olha só, impossibilidade de pagamento de FGTS direto ao empregado. Uhum. Nos casos em que o empregado ajuiza a reclamação trabalhista pretendendo a percepção de parcelas relativas ao FGTS e a respectiva multa, os valores devem ser depositados em conta vinculada e não pagos diretamente ao trabalhador. Aqui, para a tese ser perfeita, só faltou dizer, cabendo a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, inclusive se o reclamado for fazenda pública, que isso não consta aqui, Sim, e são temas que a gente já comentou em live sobre esse assunto. exatamente. Lembrando que, Outra nesse questão. caso, né, Fabiano, a liberação da multa de 40% ocorrerá sempre, depois do Uhum, depósito. E a sim, liberação dos depósitos de FGTS só serão liberados, depois do depósito efetuado, se o trabalhador não for optante pelo saque aniversário. Se for optante, isso. não adianta o juiz mandar, porque ele É, não vai conseguir sacar. é. Estou sabendo, inclusive, que amanhã deve ser editada uma medida provisória do presidente Lula resolvendo essa questão do saque aniversário. Ah, é? Ah, É, legal, interessante. deve manter o saque aniversário como um benefício, né, para o trabalhador poder sacar todo ano, mas sem prejuízo dele ter acesso ao saldo da conta se for dispensado Pensado sem justa sem causa. justa causa, né, que realmente é um problema hoje isso. Né? Outra questão de teimosia pura dos regionais, de alguns regionais. Intervalo para mulher em caso de horas extras. Uhum. O artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, sendo devidas no período anterior à sua revogação pela Lei 3.467, as horas extras pela inobservância do intervalo nele previsto, não se exigindo o tempo mínimo de sobrejornada para caracterização do direito ao intervalo, que é Perfeito. regional que condicionava a concessão do intervalo à superação de pelo menos 30 minutos de hora extra Uhum. para que o intervalo fosse Nossa. devido. Então, Uhum. aqui realmente resolve um problema. Sem A outra questão, que essa estava no nosso mapa original, é a multa do 477 em caso de rescisão indireta,
uma tese simplesinha, que o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho em juízo não afasta a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Isso aí é tranquila, né? Não tem. A dúvida, né, Fabiano, é que nesse caso o empregador não teria um prazo, entre aspas, né? Mas ele corre o Uhum, risco. A partir do momento que ele enseja a hipótese de rescisão indireta, cabe a ele ter a humildade de perceber que ele pisou na bola e talvez, né, Fabiano, pudéssemos imaginar que a partir da notificação ou do ajuizamento da ação, se ele faz o pagamento em juízo, por uhum, exemplo, em 10 dias, ou em conta bancária e envia pelos correios a documentação, talvez ele pudesse escapar, reconhecendo aí tacitamente a procedência do pedido e fugindo assim da multa. Mas é uma uhum. coisa difícil de imaginar. Eu nunca vi um empregador Bem, reconhecer espontaneamente uma rescisão indireta. é, Estou para viver muito e provavelmente não vou ver isso. viu? Eu estou rindo do comentário aqui da Merian, dizendo que acha que a mente não está acompanhando tanta inovação. Isso é só o começo, né? Porque eu acho que por um bom tempo a nossa rotina, todo mês agora, quando tiver sessão do Pleno do TST, vai ser uma movimentação E desse é tipo, né? Pelo menos legal, né? E dá até dica, o. né, Fabiano? Muita gente talvez não saiba. O TST tem um canal no YouTube e essas sessões estão gravadas Isso, lá. Então, tudo que nós estamos falando aqui, isso. eu e o Fabiano, vocês podem assistir. Claro, vocês vão tomar mais tempo, porque de manhã foi acho que 1h30, salvo engano, e à É, tarde 1 hora, mais ou menos. Mas a gente pode assistir tanto ao vivo, como aqueles que não puderem, assistir é, depois. E às vezes tem muita coisa interessante. Às vezes não, porque às vezes a discussão com certeza. não, É, não rende, né, com essas de reafirmação, mas principalmente nessas afetações, né, sem reafirmação, com certeza nós vamos ter muitos julgamentos interessantes aí, muitos embates também, evidentemente. Inclusive, hoje agradecer a. teve alguns lugares, alguns momentos lá, foi um verdadeiro ringue de precedentes, né? Os É, ministros acusando-se, né? Um ministro falando, é, olha, Vossa Excelência está votando desse jeito, mas eu tenho aqui um precedente, Vossa Excelência, dizendo o eu. contrário. E aí começou aquela É, discussão toda. é, agradecer a Ieda Almeida por um comentário que ela fez aqui no começo da live sobre as nossas aulas, as nossas lives. Muito, muito bom ver isso. O Luiz Carlos fez uma pergunta, Antônio Beto, que você podia responder, que alguns colegas ficam em dúvida, você que tem atuação no segundo grau, como é que funciona o julgamento por planilha? Ah, tá. Eu ainda não tenho a experiência, Fabiano. Ah, No tribunal a gente não tem a experiência ainda. Mas é sim, fácil. A minha mulher, você sabe, a Malu já foi assessora de ministro do TST, a gente tem acesso às pessoas, assisto muitas sessões do Supremo também. sim. E o que acontece? Como é que funciona? Os ministros liberam os seus votos para a pauta e é organizada uma planilha, geralmente pela secretaria da turma, não é? Com geralmente um inventário dos recursos julgados Isso. em cada caso, e separados por ministro. Então, a planilha, e separados também, geralmente, por tipo É, de classe processual. Então, por exemplo, de tema, né? planilha de embargo de declaração. Né? Então, a Sim. planilha do ministro fulano. E aí chama-se aquela. E aí os ministros recebem essa planilha com antecedência para estudar a pauta, porque é claro que ler todos os votos, às vezes chega a Uhum. 500, 600 votos em cada sessão, né, Fabiano? É humanamente impossível essa É. leitura. Então, o que eles fazem? Fazem estudo pela planilha. E aí, duas coisas podem acontecer, três coisas podem acontecer. Primeiro, que é o que vai acontecer com a maior parte dos casos. Se não houver sustentação oral, É. né, o julgamento é realizado em silêncio. É feito na forma do voto do relator. Ou então, o próprio relator pode destacar o caso. Ele lealmente destaca o caso, porque, por exemplo, é um caso em que ele está propondo uma mudança na jurisprudência da turma. Ou é um caso novo, ou um caso julgado várias vezes, mas que tem uma nuance diferenciada. Ou, ao contrário, né, uma outra hipótese. Um dos ministros que vão participar da sessão destacam, né, que não o relator, destacam para discutir em sessão. Aí, esses processos, então, que são destacados, seja para sustentação oral, seja porque o relator assim solicitou, seja porque algum ministro assim indicou, né, eles são apregoados, são chamados individualmente.
E todos aqueles que não tiverem nenhuma dessas situações são julgados em bloco. São julgados de uma forma silenciosa, como eu disse. E é isso que viabiliza, não é, o funcionamento das cortes, porque seria humanamente impossível você exigir que numa pauta de 500, 600 processos, cada recurso fosse chamado individualmente, com identificação das partes e tal, em algo que não vai haver nenhuma surpresa, porque a turma estará acompanhando o voto. E alguém pode falar falta de transparência? Não me parece faltar, porque a pauta é publicada, e aí sim, com todos os processos Uhum. divulgados. E, na sequência, vai haver a certidão de julgamento e o acórdão, né? E eventuais votos vencidos e assim por diante. Se o advogado tem muito interesse no processo, é aquela coisa, é aquilo que a gente sempre fala aqui: distribuição de memoriais e sustentação oral, se ele quer que seu caso não entre nessa vala comum de todos os casos da planilha. Então, a planilha basicamente é isso: é um mapa com todos os julgamentos resumidos, separados por relator e por prazo processual, para agilizar a dinâmica das sessões. Perfeito, muito, muito bom e preciso. É, vamos aqui mais um tema. Questão tranquila, a gente já tratou isso em live lá atrás, a gente nem trouxe isso mais porque, bem tranquilo, comissão de bancário. A comercialização de produtos de outras empresas do grupo econômico do banco é compatível com o rol de atribuições do bancário, sendo indevido o pagamento de comissões pela venda de produtos quando não houver ajuste para essa Uhum. finalidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Tranquilo, né? Tranquilo, matéria bem pacífica. É. Só ler aqui a tese do tema que a gente comentou, mas eu não tinha recebido a listinha aqui ainda. A lista oficial está publicada pelo TST, por isso que a gente está tratando na live. Agora você está com a lista? Por isso que eu tô lendo aqui Ah, direitinho, não tá. tem. Tudo bem. E a gente vai fazer uma sequência de posts sobre cada uma dessas teses. Eu convido para os colegas seguirem também o perfil do colega Júlio Bahia, que está aqui na live. O Júlio está fazendo vários posts sobre essa sessão de hoje também. E vamos fazer lives também, né, Antônio Berto? De repente, amanhã, se puder pegar alguma questão processual, né, de Claro, algum claro. tema, no sábado, Aham. na minha live, de repente a gente faz o bloquinho dos precedentes aí no carnaval, para a gente comentar com mais cuidado, enfim. Mas a tese da gestante ficou assim: a validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora de estabilidade provisória prevista no artigo 10.2b do ato das disposições constitucionais transitórias, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT. Outro ponto Só aqui, um detalhe, Fabiano. sim, Alguém pode perguntar, mas por que não puseram outros detentores? Certamente porque o que formar o conjunto de precedentes que foi trazido para a apreciação dizia respeito à gestante. Poderia é, ter sido diversificado, porque é, eu não vejo nenhuma é, diferença em relação a outros trabalhadores com garantia de emprego. Vão ter a mesma situação. que o processo afetado era de gestante, né? Sim, Aí exatamente. talvez por isso a É isso, opção porque de o não. precedente, né, Fabiano? Como é uma inspiração no direito anglo-saxão, o precedente ele parte de um caso concreto. Né? Então é por Uhum, isso. Poderia ter reunido outros casos de outras garantias? Poderia. Talvez mais adiante eles façam uma revisão e façam uma expansão para é, falar que todo. Mas hoje o que foi decidido foi isso. Mas o birrácio, né, é, a decisão, ela deve seguir a mesma. Todo caso, né? Eu esqueci agora o provérbio latino lá, de que quando os casos são parecidos, né? E a mesma ratio, né, decidendi, o mesmo argumento, o mesmo fundamento, evidentemente tem que ser aplicado. E aí não tem porquê, e não vai nenhum demérito às gestantes, não é isso, não se trata disso. Mas é só para iluminar que isso vale também, os outros detentores de garantia de emprego podem pegar carona tranquilamente no espírito da diretriz. A diretriz ela é obrigatória em relação só à gestante por hora. Mas nada impede, né, que as pessoas invoquem esse precedente em seu favor para dizer que a dispensa não poderia ter ocorrido sem homologação do pedido de demissão.
Sim. Fazer uma saudação especial aqui para a Bruna Ribeiro, que passou a ser seguidora do Trabalho Notável a partir da live, né? O Instagram mostra aqui para a gente. Seja muito bem-vinda, você, Bruna, e todos os colegas que passaram a seguir o Trabalho Notável aqui dentro da live. A tese seguinte, Antônio Berto, velha conhecida nossa, hora extra de gerente geral de agência da Caixa Econômica Federal. Né? Sim. Então, a tese aqui, o artigo 62.2 da CLT tem previsão específica a respeito da jornada do gerente geral de agência bancária. A norma interna da Caixa Econômica Federal, PCS de 89, mais benéfica, tem interpretação restritiva quando prevê a jornada de 6 horas aos gerentes de agência enquadrados no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, não alcançando o gerente geral nos termos da súmula 287 dessa corte, sendo indevidas as horas extras. Isso, essa era aquelas situações que eu tinha exatamente falado logo no início da live. Sim. Esses casos da Caixa até hoje continuam pululando por aí. Entra. E há esse distingue, né? E realmente há esse distingue. Outra velha conhecida nossa, já teve em live recente, reversão de justa causa por acusação de improbidade. Ah, sim. Então, a mera imputação infundada de ato de desonestidade ao empregado não é suficiente para dar validade à dispensa por justa causa, baseada em ato de improbidade, e, quando revertida judicialmente, configura dano em ré ipsa, sendo devida a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais. Aqui não esticou o assunto, né, Antônio Berto, que não quer dizer que a improbidade revertida seja o único motivo que autorizaria a indenização por dano moral, mas pro in ré ipsa, num primeiro momento, sim. Exatamente. Já cansei de ficar vencido nessa matéria, viu, Fabiano? Aqui. Né? O pessoal não aceita, acho que só reversão não. Imagina, eu chamo alguém de ladrão, né? Ainda que de forma mais educada. Isso é evidente que é ofensivo, né? Não tem como. Aí uma questão que realmente não estava no meu radar, eu não sabia que estava para discutir essa matéria, mas interessante, promoção por antiguidade. Por aplicação do princípio da aptidão para a prova, é do empregador o ônus de provar que o empregado não satisfez algum dos requisitos necessários para a concessão de promoções por antiguidade. Acho tranquilo, né? Sim, porque o fato constitutivo é o tempo decorrido, né? O tempo de exercício, que é um critério objetivo. Mas pode haver, por exemplo, questão de assiduidade, né? A exigência de algum tipo de curso, etc. E aí, nesse caso, são fatos impeditivos. E aí, o ônus da prova, mas realmente eu não imaginei que isso fosse entrar. Né? Outra velha conhecida nossa e dos grandes magazines do país também, comissões sobre vendas a prazo. As comissões devidas ao empregado vendedor, em razão de vendas a prazo, devem incidir sobre o valor total da operação, aí incluídos os juros e eventuais encargos financeiros, salvo pactuação em sentido contrário. Exatamente. Essa jurisprudência é fixada já na STI, inclusive, há pouco tempo atrás, né, Fabiano? Sim. E me parece muito correta, embora os regionais hesitem muito em aplicá-la. E o raciocínio me parece simples, né? A lei 2.757, que eu mencionava agora há pouco, né, que trata das comissões, ela fala que as comissões são exigíveis sobre as vendas. Ela não faz nenhuma distinção. E aí, onde o legislador não distingue, você não pode distinguir. Então, me parece que a solução é uma solução extremamente equilibrada. Como a lei nem fala que cabe ou que não cabe, se há ajuste, está dentro do artigo 444, isso não é ofensivo às garantias mínimas, porque não há nenhuma norma legal expressa, mas se não houver a previsão, vale o princípio da interpretação mais favorável. Né? O texto legal deve ser interpretado em favor de uma base mais larga das comissões, se não houver ajuste em contrário. Então, me parece que é uma questão que vai serenar aí. E só aí, Fabiano, essa pequena
esse pequeno caso aí, eu tenho certeza que vai ter um impacto enorme em milhares e milhares de casos, porque você imagina aí Casas Uhum. Bahia e todas essas empresas, né? Que são Sim. empresas que têm muitas unidades espalhadas pelo país, aquele Loja 100, né? Tem uma série de lojas que a gente poderia lembrar aqui. E com um número geralmente bem grande de empregados, né? Então isso aqui vai ter uma repercussão muito grande num primeiro momento, porque a médio prazo o que vai acontecer, obviamente, é que todas as empresas minimamente bem orientadas, né, vão receber a diretriz dos seus advogados para que insiram a cláusula de equivalência da comissão em relação a preços a prazo e à vista, né, para que fujam, né, desse ônus adicional. Uhum. Gostei do comentário aqui da Camila Marques, nossa aluna lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa live de hoje está lembrando as lives das MPs da pandemia. É mais Coisa ou demais, né? menos isso. É. É. E até em razão disso, Camila, eu faço compromisso aqui para o pessoal. Excepcionalmente, a gente faz alguns PDFs que são abertos ao público em geral, e eu penso que é o caso aqui, tá? Amanhã o pessoal fique atento, eu vou colocar aqui uma postagem no Trabalho Notável, deve ser na hora do almoço, e a partir da postagem os colegas vão ter acesso a um PDF com uma síntese aqui da live, né, as teses. Se eu tivesse com mais um pouquinho de tempo, pedi o chat GPT para resumir a nossa live, mas nem tanto. Mas vamos lá. Tem uma tese aqui, Antônio Berto, que é uma questão do SERPRO, e encaixa direitinho no que você falou, da gente ficar ligado à ratio decidente, né? Aquela questão antiga de integração de função no SERPRO. Isso, Então, olha FCT. só a tese fixada. FCT. Considerada sua natureza salarial, a função comissionada técnica, FCT, paga a empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, de forma habitual e desvinculada do desempenho de atividade extraordinária ou de confiança, incorpora-se ao salário para todos os efeitos legais, inclusive para repercussão sobre adicional por tempo de serviço e adicional de qualificação. Exatamente. É isso que nós estávamos comentando, né? O caso parece ser um caso muito específico do CERP. Mas Sim. o que está por trás aí? A indicação de que se uma empresa paga uma verba adicional, e pouco importando o rótulo que dê a ela, mas sem qualquer tipo de atrelamento, de forma constante e sem atrelamento a nenhum resultado, a algum tipo de Uhum, circunstância subjetiva ou coisa que o valha, isso é uhum, simplesmente um ingrediente salarial. É mais uhum. ou menos, mal comparando, a antiga súmula 199, lá das horas Sim. pré-contratuais, das horas extras pré-contratadas, que eram consideradas como integrantes da remuneração. Então, aqui, todas as vezes que uma empresa resolve querer contornar, por exemplo, uma norma coletiva que estabelece o pagamento de anuênio sobre o salário, criando uma verba adicional desatrelada de qualquer coisa e paga mensalmente, ela estabelece, ela se impõe, então, a obrigação de continuar pagando. No caso certo, Fabiano, não sei se você se lembra, que você não passou só um ano aqui, Foi. há um caso, há uma situação mais peculiar ainda, que a FCT era de um percentual que ia até 60%. Uhum, E era totalmente aleatório. Esse percentual, para um era 20, no mês seguinte podia ser 25. E é claro, como eu trato isso como ingrediente salarial, se ele chega ao topo e recebe os 60%, ele não só tem direito à integração, como tem direito também à preservação do valor máximo que espontaneamente o empregador estipulou. Então, perfeito. exatamente por conta disso, porque não há nenhuma correlação entre a atividade ou a função exercida pelo trabalhador e o recebimento da parcela adicional. Eu, a Cris Vale perguntou se a live vai ficar gravada. Fica gravada por aproximadamente 2 semanas, tá? Então, até daqui 2 semanas, a live deve baixar aqui do Instagram. Vamos para mais um tema aqui.
a questão que a gente comentou no começo da live: banheiro e área para alimentação para trabalhadores de limpeza urbana. A falta de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para alimentação a empregados que exercem atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho. E aí, referência aqui à NR 24 do Ministério do Trabalho, artigo 157 da CLT, Lei 8.213, artigo 19, Constituição, artigo 7º, inciso 22. Aí, naturalmente, tem alguns dobramentos, né, Antônio Beto, porque a gente comentou aqui em live já que esse mesmo raciocínio vem gerando indenizações por danos morais para trabalhadores do transporte público, né, quando no ponto final não tem estrutura sanitária. E eu vi um comentário aqui no chat da live: o agro deve ficar de fora dessa tese. Realmente o ministro Lélio fez uma sugestão e o ministro Aloysio disse que estaria aberto a aprimorar a redação, mas o problema aqui não é que o agro ficou fora, é porque a NR24 ela realmente é uma norma regulamentadora para o meio urbano, para o agro é a NR31, que tem regras similares, né? Poderia até ou aprimorar ou no futuro precedente, já que o TST tem como matéria bem tranquila, né? De dano moral por não disponibilização de banheiro e local de alimentação O no meio ministro rural. Lélio, inclusive, argumentou exatamente em cima disso, que haveria precedentes do TST na mesma linha no meio rural. Por isso a ponderação que ele fez lá para que houvesse a ampliação. Agora, do jeito que está, se ficar atrelado à NR24, realmente ficaria um pouco incongruente. Ou tira a referência, ou coloca a 31, né? Enfim, algum ajuste para poder alterar. Senão, cai na mesma situação de poder ser construído sem muita dificuldade um raciocínio de aplicação da mesma ideia, se ficar o texto que está sendo proposto na forma agora. Beleza. Outra velha conhecida nossa: dano moral em transporte de valores. A submissão do trabalhador não especializado em segurança a transporte de valores acarreta exposição à situação de risco e configura ato ilícito a justificar a reparação por danos morais, sem necessidade de prova do abalo psicológico sofrido. A indenização é devida, inclusive, no caso de empresas do setor econômico diverso da atividade financeira, que tinha esse debate paralelo, né? Essa partezinha final. Aqui na 10ª região, inclusive, nós temos pelo menos uma turma que arbitra os valores diferentes, conforme seja instituição financeira ou instituição não financeira, por entender exatamente que em uma o risco seria muito maior e há uma obrigatoriedade legal, né, de contratação do serviço ou de ter um serviço orgânico, e a outra seria menor, mas também reparável de todo jeito, né? Mas me parece uma questão também importante de ser colocada. Agora, às vezes as pessoas aproveitam embalo, empolgam, né, Fabiano? Eu já recebi mais de uma vez, não sei se você já teve esse tipo de reclamação, vigilantes pedindo dano moral pela exposição ao risco. Aí realmente não dá. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como. Aí eu tenho que dizer que ele escolheu a profissão errada. Né? Exatamente. Uma outra questão aqui, prosseguindo, uma questão específica, essa aplicação realmente vai ser mais restrita, intervalo de digitação para a Caixa da Caixa Econômica Federal, né? Aquela questão dos 10 minutos. O direito ao intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados ao caixa bancário, previsto em norma coletiva ou em norma interna da Caixa Econômica Federal, é devido ainda que a atividade de digitação seja intercalada ou paralela a outra função, independentemente se praticada de forma preponderante e ou exclusiva, salvo se no instrumento coletivo ou norma interna que trata da matéria houver exigência de que as atividades de digitação sejam feitas de forma exclusiva. Eu leio com alguma frequência defesas de instituições bancárias, ponderando,
que a tendência é de que essas orientações sobre digitação, isso acabe com o tempo mudando. É, Porque hoje o que é, acontece na prática é que você tem os QR Codes, códigos de barra, uma série de coisas que reduzem monstruosamente a quantidade de é, dados digitados. Porque antes não, tudo era digitado, é. né? Hoje é o contrário, hoje pouquíssima coisa é digitada. Mas enquanto se essa atividade ainda entra na rotina, né, do bancário, é claro que aí tem uma questão de saúde, né, que tem que ser destacada. Eu senti Isso. falta até agora da revista visual de pertences, não está aí, não? Sim. É. Vou procurar ela aqui. É a próxima, Ah, tá. inclusive. Então, Revista de achei estranho, falei. bolsas de Ah, pertences. A realização de revista meramente visual nos pertences dos empregados, desde que precedida de forma impessoal, geral e sem contato físico, nem exposição do funcionário à situação humilhante e vexatória, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. é uma questão que já se aproximava. Eu sou radicalmente contra essa posição. Hum, Acho que hum, os pertences, o que cada um leva na sua bolsa, na sua carteira, na sua mochila, é algo que tem a ver com a sua intimidade, mas é uma posição já bem é, consolidada. Agora, só me vem uma dúvida, Fabiano, porque o TST tem uma posição muito curiosa, eu acho muito curiosa, que ele diz que tem o dano moral se houver proibição em norma coletiva de revista por pessoa de outro gênero. é, Tem a jurisprudência nesse sentido, já bem tranquilo. Na tese, não se enuncia essa ressalva, não sei se ela está sendo abandonada, porque o que eu sempre digo é o seguinte: eu não sei o que na minha visão, aí eu estou falando como estudioso, como sim, pensador, né? E não necessariamente como magistrado, porque como magistrado a gente passa agora a decidir da forma como está sendo colocado aí. é, Mas eu fico pensando o seguinte: como é que eu posso condicionar o exercício de um direito fundamental, como é o direito à intimidade, privacidade, né, a uma norma coletiva, a vigência de uma norma coletiva? A vigência da norma coletiva é que autoriza a reparabilidade do dano moral, né? E outra coisa, o que muda ser a pessoa do mesmo gênero ou não? Isso me parece é, uma visão um tanto quanto bem tradicional, né, de que só pessoas de outro gênero é que constrangeriam alguém a ter que abrir a bolsa. Quem disse que uma mulher quer abrir a bolsa para uma mulher desconhecida? Ou um homem com um homem desconhecido, né? Então, mas, enfim, é só um desabafo, mas é, para indicar que é uma questão realmente recorrente e me parece que ela está muito bem colocada aqui, ainda que eu possa discordar do conteúdo, mas, sem dúvida, sim, é uma matéria muito, muito recorrente, realmente. E aqui entra um monte de empresas, não só empresas no varejo, instituições de ensino, e aí tem uma galera enorme, né, Fabiano, em que isso cabe. exato, Indústrias exatamente. indústrias de alimentos, né, e por aí vai. O Luiz Carlos Alencar comentou aqui que essa live está igual a apuração de escola de samba, nota 10. Tem que ter o charme do locutor lá do Rio, né? Nota 10. 10, é. Aí tem uma questão aqui bem específica, essa não vai ter aplicação genérica, que é de hora de deslocamento de petroleiro. Ah, Não sim. são devidas horas initíneas aos empregados enquadrados no regime do artigo 1º da Lei 5.811, petroleiro, considerando que o transporte gratuito fornecido por força do artigo 3º 4 da referida lei afasta a incidência do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, interpretado pela súmula 90. Embora seja um verdadeiro cadáver, né, esse tema de horas in itinere, mas existe uma quantidade grande de ações de empregados de plataforma da Uhum. Petrobras, e isso justifica o TST emitir uma tese a respeito. A outra questão aqui: natureza do contrato de transporte de Ah, sim. cargas. O contrato de transporte de cargas, por possuir natureza comercial e não de prestação de serviços, afasta a terceirização prevista na súmula 331 do TST, impedindo a responsabilização subsidiária da parte É, contratante. é, Aqui só faltou esclarecer, né, Antônio Berto, na tese, e se o tomador de serviço for uma tem. transportadora, né?
Porque aí pode-se entender que aí tem um distinguishing. Sim. E é engraçado, né, Fabiano? Porque contrato comercial, os contratos de terceirização, em geral, são todos contratos comerciais. O É, contrato de prestação de serviço é um contrato comercial. Então, é realmente é, um. Enfim, mas é. é uma fixação de tese, né, para não aplicação, não só da súmula 331, mas eu presumo também lá do artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019, né, que trata da responsabilidade subsidiária na terceirização. E para os empregadores ficaria sempre o fantasma aqui, né, Antônio Berto, digamos assim, das questões acidentárias, né, porque a exemplo do que o TST faz com o dono da obra, né, o dono da obra não responde como regra em débitos trabalhistas, mas se for uma questão acidentária, o tribunal fala que responde, que não aplica Uhum. o tema a OJ 191 e o IRR 6, né, então questão bem interessante mesmo. E chegamos à última. Ó. Enfim, a última. Os colegas podem, então, desde já comentar aí no chat o que acharam ou estão achando da live, quais foram os temas mais relevantes para vocês, perguntas, dúvidas que ficaram para a gente poder resolver depois em outros conteúdos ou em outras lives, sugestão de live sobre algum tema específico desses que a gente tratou aqui. Enfim, a contribuição de vocês sempre é bastante pertinente para a gente aqui, para aprimorar o trabalho que a gente desenvolve. A última tese é sobre motorista e cobrador no cálculo de cota de aprendizes, né? A questão também velha, conhecida da Justiça do Trabalho. As funções de motorista profissional e de cobrador devem ser incluídas na base de cálculo da cota de aprendizes prevista no artigo 429 da CLT. Podia ter incluído os vigilantes aí também, Fabiano. Aí resolvia já É, um grande número de casos, mas é uma orientação pacífica mesmo e me parece correta, né? As cotas de aprendizes, elas não levam em consideração a existência de profissões que exigem idade especial, ou formação especial, ou condições especiais, né? Porque sempre tem um setor administrativo para absorver também essa demanda, quando haja um desequilíbrio. Então, é natural que uma empresa de transportes o grande número de empregados seja de motoristas e cobradores, ou pelo menos de sim. motoristas, porque cobradores também, infelizmente, é uma carreira que Aham, tende aí a desaparecer, né? é, Na Europa, por exemplo, frentista é uma figura que já não existe mais há muito tempo. E cobrador, então, eu já perdi na memória qual foi a última vez que eu vi algum. Né? E no caso de vigilância é a mesma história. Né? Só que a lei ela não faz distinção. A lei manda que você simplesmente calcule um percentual sobre o quantitativo de empregados. Né? sim, É simples assim. E isso serve tanto. E aí, de novo, a questão de você utilizar o mesmo raciocínio para outros casos. Então, vale para outras profissões, mas vale também, Fabiano, para outras situações de cotas. E aqui me refiro em especial às cotas de PCD, em que o perfeito. regramento é muito parecido. A base de cálculo não se altera pelo fato de eu ter pessoas que exijam uma integridade corporal, uma integridade física perfeita para poder atuar. Né? Porque, insisto, né, dificilmente nós vamos encontrar uma empresa que só tenha empregados de uma determinada profissão. Então, você tem que trabalhar aumentando o número de pessoas em outras atividades que não aquelas atividades em que, por exemplo, como no caso vigilante, é exigida uma idade especial ou exigida uma formação incompatível com o Uhum, menor. Porque sim, o vigilante tem que estar armado. Você não vai, evidentemente, ensinar um menor é, de idade a, a atirar. E sem falar que no caso do aprendiz, né, Fabiano, uma coisa que as pessoas esquecem que desde o ano de 2000 a lei foi alterada e aprendizes são pessoas até 24 anos, né? Então não isso, são só é, menor aprendiz não é hoje um pleonasmo. Menor é, aprendiz é uma das espécies de aprendizes que nós temos na legislação. Eu tenho também exatamente, o maior aprendiz até os 24 anos. exatamente. Acho que é isso, então, a live hoje teve que estender um pouquinho mais, vamos ver se
Nas próximas a gente volta à normalidade, uma live mais ou menos de uma hora. Mas assim como semana passada, hoje a gente precisou esticar um pouquinho. A gente agradece a atenção, a presença de todos os colegas, né? Ficamos até o final da live aqui com mais de 250 pessoas presentes. E fica o convite para que vocês continuem acompanhando. Amanhã vamos postar aqui o PDF, né? O pessoal acompanha na hora do almoço, no comecinho da tarde. E no sábado eu vou esticar o assunto, eu vou tratar no sábado, fazer uma live bem específica sobre os temas de dano moral que foram objeto de afetação e emissão de tese por parte do TST. Já fica o convite a todos, sábado às 9h30 da manhã. Perfeito. E amanhã eu posso tratar, Fabiano, do ônus da prova e dessa questão que você colocou aí da, da, da testemunha, né? Da testemunha, Foi tanta informação. isso, Isso, né? E aí a excelente. gente faz um link com a live de hoje. Show. Valeu, Um então, mano. abraço, um Valeu, abraço a todo pessoal. mundo. Obrigado aí pelo prestígio, gente. Valeu, um abração a todos. Tchau, mano.